Muito bem, hoje nosso assunto é o módulo 10, certo? Vamos lá. Percebemos a crise do século XIV no último módulo. A crise do século XIV, ela matou muita gente e ela proporcionou uma queda enorme na economia. Ela, enfim, modificou completamente a vida no período medieval. A crise do século XIV, só para lembrar, foi a Grande Fome, a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra e as revoltas populares. Como a população diminuiu e a economia entrou numa profunda crise, a nobreza, principalmente a nobreza, vai se ver com muitos problemas. E para resolver esses problemas, ela tenta vender terras para a burguesia e começa a dar benefício para os plebeus continuarem trabalhando e tudo mais. Então, a nobreza foi muito prejudicada com a crise do século XIV. E aos poucos, os burgueses foram aumentando seu poder, afinal de contas, foram conseguindo acumular terras, não é? Que a nobreza estava vendendo, e foram conseguindo, aos poucos, recuperarem seus negócios e tudo mais. Então, a gente vai ter uma situação aqui, ó, de problemas, não é? Quais são os problemas que os reis vão passar e quais são os problemas que a burguesia vai passar? Os reis não tinham poder sobre seu território. Então, durante a Alta Idade Média, quem tinha poder mesmo eram os senhores feudais. A gente já estudou isso. Os senhores feudais comandavam suas terras e os reis, na verdade, tinham um título de rei de um país, mas eles não mandavam no país inteiro, pois eles não tinham um exército que controlasse todos os senhores feudais. Então, na teoria, veja só, o rei está acima, os senhores feudais estão abaixo, mas na prática, quem manda mesmo em cada território é cada senhor feudal, porque o senhor feudal em seu território tem um exército e consegue controlar as pessoas. Já o rei não tem grana e condições para manter um exército gigante e mandar em todos os senhores feudais. Então, por isso, o rei tem só poder simbólico e o senhor feudal poder efetivo. Óbvio que os reis não gostavam de ter poder só simbólico, né? Eles queriam ter poder de verdade. E quais problemas a burguesia passava? A burguesia tinha dificuldades em fazer comércio porque cada feudo tinha uma moeda diferente, cada feudo tinha uma lei diferente, até língua diferente, cada feudo tinha uma forma de medir e pesar diferente. Cada feudo era diferente, então os burgueses tinham que adaptar sempre as suas moedas, não é? As suas formas de medir e pesar, enfim, eles tinham que sempre ficar se adaptando a cada feudo diferente. Além disso, a insegurança era muito grande. As ruas, as estradas da época, elas eram muito inseguras porque justamente não tinha um exército nacional. Então era muito comum ter assalto, ter perdas para esse comércio da burguesia. Muito bem. E qual vai ser a solução aí para essas tretas medievais? A solução é que a burguesia percebe que se ela apoiasse o rei, se ela desse grana para o rei montar exército, o rei conseguiria mandar em todo o país, e isso seria bom tanto para o rei como para a burguesia. E é isso que acontece. A burguesia financia os reis montam um exército, e com esse exército os reis dominam os senhores feudais. Então o rei conseguiu agora o quê? Poder total sobre o país. E os burgueses, como que eles vão se beneficiar nessa situação? O rei vai aplicar a mesma moeda para o país inteiro. O rei vai aplicar a mesma lei. Um exército vai proteger o país inteiro. Vai ter a mesma língua no país inteiro. Então, agora, como o rei manda no país todo com seu exército, patrocinado pela burguesia, os burgueses se beneficiam porque fica muito mais simples fazer negócio, fica muito mais fácil comercializar e muito mais seguro. Então, a gente vai ter neste momento uma situação muito boa para os dois. E vamos pensar mais um pouquinho. Se eles têm um exército grandão que protege o país, eles podem conquistar novos territórios, aumentando o poder do rei e também dando mais possibilidade da burguesia ter mais negócios para fazer. A gente chama isso daí de formação dos estados nacionais. O rei tendo exército, controlando toda a nobreza, controlando todos os senhores feudais e formando um país, a gente chama de formação dos estados nacionais. Agora então, os reinos não são mais divididos em feudos, e sim formam países unificados, ou também tu pode dizer que formam países centralizados, com as mesmas regras, o mesmo exército, lei, língua, moeda, unidade de peso e medida. Vai haver a busca por construir uma identidade nacional,
uma cultura nacional. Ou seja, em vez de valorizar as culturas locais, construiu uma cultura nacional, certo? Uma identidade nacional. Muito bem. Burguesia ok, rei ok. Quem ficou prejudicado? Igreja. Porque o Papa era o cara mais poderoso de toda a Europa. E agora, como tem reis ganhando muito poder, eles rivalizam com o Papa. O Henrique VIII da Inglaterra, por exemplo, corta relações com o Papa e cria uma igreja só para a Inglaterra. Olha só como o rei está conseguindo poder agora. É um exemplo só, né? Reis de Portugal e da Espanha sempre se mantiveram muito fiéis ao Papa, por exemplo. Legal. Algumas regiões não aceitam ser incorporadas a estados nacionais e resistem. Algumas até hoje. A Catalunha é onde fica Barcelona. A Catalunha foi dominada pela Espanha. E a Catalunha tem uma língua própria, a Catalunha tem uma cultura própria, uma bandeira própria, e até hoje muitos catalães querem a independência da Catalunha da Espanha. Lembra que eu falei Barcelona? Por isso o Neymar está lá na capa da apostila, na capa dessa unidade, porque enfim, ele foi jogar no Barcelona e quando ele foi se apresentar, ele falou em catalão para valorizar a identidade e a cultura da Catalunha, local onde fica Barcelona. Certo? E além da Catalunha, vários outros lugares da Europa querem separação devido a essas questões culturais aí. Existem países que criaram conselhos de nobres para limitar o poder do rei. Qual é o caso mais famoso? Inglaterra. A Inglaterra criou o parlamento que está lá para controlar o poder do rei e não deixar ele fazer o que ele quiser. Certo? É claro que nem sempre o parlamento consegue controlar o rei, não é? Mas essa é a função dele. Poucos reis conseguem governar sem respeitar o parlamento. E quando eles fazem isso, geralmente eles se dão mal. Então, para finalizar, definições. Estado, com letra maiúscula, significa o governo, as instituições de um país, a lei de um país, o exército de um país. Isso é Estado com letra maiúscula. Quando eu falo Estado brasileiro com letra maiúscula, eu quero dizer o governo, as leis, as instituições do Brasil. Estado com letra minúscula faz referência à divisão territorial interna de um país. Tipo, Santa Catarina é um estado com letra minúscula, sacou? Se eu falo o estado de Santa Catarina com letra maiúscula, aí eu estou fazendo referência ao governo, às leis e tal de Santa Catarina. Então, tipo, os estados brasileiros com letra minúscula significa as divisões do país. País é o território. Quando eu falo país, eu estou fazendo referência às fronteiras, ao território de algum lugar. E quando eu falo nação, pessoas. Nação significa a cultura, a população de um país. Então, nação brasileira é o povo brasileiro. Nação, não tem o Daciolo, né? Nação brasileira. Ele está falando da população do Brasil. Devia ter colocado o Daciolo aqui nessa parte final. Muito bem. Pra gente só falar de uma questãozinha que tem na apostila, lá no Em Casa 1, se não me engano, tem esse mapa aqui. E olha o texto. Na Idade Média, uma pessoa deveria se sentir antes de tudo um cristão, depois um borgonhês e somente em terceiro lugar um francês. Por quê? Porque na Idade Média, antes da formação dos Estados Nacionais, a Borgonha era uma região da França, era um ducado aqui, ó, o Ducado da Borgonha. Então, o poder do Duque da Borgonha era visível para quem morava lá. Tipo, se eu morasse na Borgonha, era o Duque da Borgonha que cobrava o meu imposto, era ele que mandava em mim. Eu nunca na minha vida nem via o rei, sabe? Então, quem eu conhecia que tinha poder? O Duque da Borgonha, porque eu moro na Borgonha, então eu vou respeitar quem? O Duque da Borgonha. O rei tem poder simbólico, ele não chega aqui. Antes de tudo, eu respeitava a igreja, porque a religião era a coisa mais importante na vida. Então, isso daqui é a Idade Média. Olha só quantas divisões que a França tinha, quantos estados que a França tinha, como era dividido, fragmentado o poder. Com a formação dos estados nacionais, se eu moro na Borgonha, agora eu vou passar a respeitar o rei e não mais o Duque da Borgonha, pois com a formação dos estados nacionais, quem manda mesmo vai ser o rei e o Duque da Borgonha perde seu poder. Então, antes da Idade Média, antes da formação dos estados nacionais, durante o período medieval, o poder local é mais importante que o nacional. Quando os reis se juntam com a burguesia, montam exércitos e conquistam todos os territórios do país, aí sim o poder nacional fica mais importante que o local. Espero que você tenha conseguido compreender esta matéria. E é isso aí. Depois eu vou disponibilizar esse resumo lá junto com o vídeo também no plural. Beleza, galerinha? Então é isso.
Falou!